Você acha mesmo que uma faxineira pode trabalhar aqui? Com um histórico como o seu? O sussurro cortou como lâmina. Ela apertou o pano de limpeza nas mãos, tentando conter o tremor. Seus olhos foram direto para o chão, como se fugir fosse melhor do que enfrentar. Mas ele ouviu. Lá do alto da escada de mármore, o homem mais poderoso da casa parou. Como é que é? A mulher engoliu em seco. Clara Rocha, 18 anos, virgem, empregada e dona de um segredo que jamais ousou contar, mas que por um descuido estava prestes a ser descoberto por Eduardo Ferraz. Curta se você acredita que até os segredos mais dolorosos podem esconder milagres. Comente, você já foi julgada por algo que ninguém nunca tentou entender? O sol mal havia nascido quando Clara atravessou os portões imponentes da mansão Ferraz. Seus passos hesitantes ecoavam pelo caminho de pedras que serpenteava até a entrada principal, enquanto suas mãos apertavam nervosamente a bolsa surrada que carregava. O orvalho da manhã ainda cobria a grama impecavelmente aparada, refletindo a luz dourada como milhares de pequenos diamantes. Um espetáculo de riqueza que apenas acentuava sua simplicidade. Vestida com seu uniforme novo, ainda com cheiro, de amaciante barato, Clara respirou fundo antes de tocar a campainha. O som melodioso reverberou pelo interior da casa, fazendo seu coração disparar. Uma mulher de meia-idade, com expressão severa e postura impecável, abriu a porta. Regina, a governanta, a examinou dos pés à cabeça com olhos críticos que pareciam procurar cada imperfeição. Pontual. Pelo menos isso, disse Regina, seu tom deixando claro que pontualidade era o mínimo esperado. Entre. Vou lhe mostrar suas obrigações. Clara seguiu Regina pelos corredores luxuosos, seus sapatos modestos afundando no carpete macio. Quadros valuable adornavam as paredes e cristais cintilavam nas janelas francesas. Cada detalhe gritava opulência, poder e uma vida completamente distante da sua realidade. A mansão tem 22 cômodos, explicava Regina, sua voz ecoando pelos corredores. Você começará pelo andar térreo. Cada centímetro deve brilhar. O Sr. Ferraz é extremamente exigente. O nome fez Clara estremecer. Eduardo Ferraz, o dono do império Ferraz Enterprises, era conhecido tanto por sua beleza devastadora quanto por sua frieza nos negócios. Aos 35 anos, havia transformado a empresa do pai em um conglomerado internacional, e os tabloides o pintavam como um homem impiedoso que destruía empresas concorrentes sem pestanejar. Regina continuou detalhando as tarefas, mas Clara mal conseguia se concentrar. Seus pensamentos vagavam para o momento em que conseguiu esta oportunidade, uma chance de recomeçar, de construir algo diferente do que o destino parecia ter reservado para ela. Está me ouvindo, menina? A voz cortante de Regina a trouxe, de volta à realidade. O material de limpeza está no armário sob a escada. Comece pelo hall principal. E lembre-se, discrição absoluta é fundamental. Clara assentiu, engolindo em seco. Pegou os produtos de limpeza e dirigiu-se ao hall, um espaço suntuoso com piso de mármore italiano e uma escadaria que parecia tocar o céu. Começou a trabalhar metodicamente, perdendo-se no ritmo familiar da limpeza. As horas passaram, e outros funcionários começaram a circular pela casa. Clara notou os olhares curiosos, os cochichos mal disfarçados. Estava acostumada. Era sempre assim quando era a novata em qualquer lugar. Foi então que ouviu passos firmes descendo a escada. Seu coração parou por um instante quando viu Eduardo Ferraz pela primeira vez. Alto, impecavelmente vestido em um terno azul marinho que realçava seus ombros largos, ele emanava uma aura de poder que fazia o ar parecer mais denso. Clara abaixou, a cabeça instintivamente, concentrando-se ainda mais em seu trabalho. Mas não pôde evitar notar quando ele parou brevemente, seu olhar passando por ela como se fosse apenas mais um objeto decorativo da casa. Sr. Ferraz, uma voz melosa cortou o silêncio. Márcia, uma das funcionárias mais antigas, aproximou-se dele com um sorriso calculado. Posso lhe servir um café? Eduardo apenas assentiu, mas antes que pudesse continuar seu caminho,
Márcia acrescentou em um tom conspiratório. Vejo que já conheceu nossa nova aquisição. O desprezo em sua voz era palpável. Clara sentiu suas mãos tremerem levemente enquanto continuava esfregando o chão. Regina a contratou ontem, continuou Márcia. Mas o senhor deveria saber. Ela tem ficha em abrigo, nunca teve família. Dizem que foi abandonada ainda bebê. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Clara podia sentir o peso do olhar de Eduardo sobre ela, mas manteve-se focada em seu trabalho, rezando para que o chão se abrisse e a engolisse. E por que exatamente isso deveria me interessar? A voz de Eduardo era baixa, controlada, mas carregada de uma autoridade que fez Márcia dar um passo para trás. Bem, eu apenas pensei... Não, ele a interrompeu. Você não pensou. Traga meu café no escritório. E da próxima vez que quiser fazer fofoca, lembre-se que não pago seus salários para isso. Os saltos de Márcia bateram rapidamente contra o mármore enquanto ela se afastava. Clara continuou seu trabalho, mas algo havia mudado. Ela podia sentir. O olhar de Eduardo permanecia sobre ela, diferente agora. Não era pena nem desprezo. Era... interesse? Qual é seu nome? A pergunta veio como um trovão em dia claro. Clara finalmente ergueu os olhos, encontrando-se com um par de olhos azuis penetrantes que a estudavam intensamente. Clara Rocha, senhor. Clara, ele repetiu, como se testasse o som em sua língua. Bem-vinda à mansão Ferraz. Com isso, ele se virou e continuou seu caminho, deixando Clara paralisada, seu coração batendo descompassado. Aquele breve momento havia mudado algo no ar, como se o universo tivesse se deslocado alguns centímetros de seu eixo. O resto do dia passou em um borrão de atividades e cochichos. Clara manteve-se focada em suas tarefas, ignorando os olhares e comentários dos outros funcionários. Mas não conseguia esquecer aquele momento, o olhar de Eduardo, a maneira como ele havia pronunciado seu nome, como havia a defendido sem realmente defender. Quando o sol começou a se pôr, pintando as janelas da mansão com tons de laranja e rosa, Clara guardou seu material de limpeza. Seu primeiro dia havia terminado, mas algo lhe dizia que esta era apenas a primeira página de uma história muito maior. Regina apareceu para sua inspeção final, examinando cada superfície com olhos críticos. Aceitável, declarou finalmente. Volte amanhã no mesmo horário. Clara assentiu, pegando sua bolsa no armário dos funcionários. Enquanto caminhava para o portão, sentiu um arrepio na nuca, aquela sensação distinta de estar sendo observada. Olhou para cima e, por um breve momento, viu uma silhueta na janela do escritório principal. Eduardo Ferraz a observava partir, sua expressão ilegível à distância. Naquela noite, deitada em sua cama simples no pequeno apartamento que dividia com outras duas garotas, Clara não conseguia dormir. Suas mãos ainda cheiravam a produtos de limpeza, e sua mente repetia cada momento do dia como um filme em loop infinito. Ela sabia que deveria manter distância, permanecer invisível, fazer seu trabalho e nada mais. Mas algo havia mudado naquele hall principal. Uma conexão silenciosa, um reconhecimento mútuo que ia além de palavras. Clara fechou os olhos, tentando afastar esses pensamentos. Afinal, ela era apenas a nova empregada. E ele... Bem, ele era Eduardo Ferraz. Mundos diferentes, realidades opostas. Mas mesmo assim, não conseguia esquecer a maneira como ele havia dito seu nome, como se estivesse descobrindo algo precioso e inesperado. O que ela não sabia era que, naquele mesmo momento, em sua cobertura luxuosa, Eduardo Ferraz estava em seu escritório, um copo de uísque intocado à sua frente, pensando na garota de olhos tristes que limpava seus pisos como se quisesse desaparecer neles. Havia algo nela, uma força silenciosa, uma dignidade que nem mesmo o trabalho mais humilde conseguia diminuir. E assim, naquela noite,
dois mundos completamente diferentes começaram a orbitar um ao redor do outro, ainda sem saber que estavam prestes a colidir de maneira irreversível. A biblioteca da mansão Ferraz era um mundo à parte. Prateleiras de mogno escuro subiam até o teto, abraçando volumes antigos que exalavam aquele perfume peculiar de páginas envelhecidas e histórias guardadas. Clara parou na entrada, atordoada, com a notícia que acabara de receber. A biblioteca será sua responsabilidade exclusiva. As palavras de Eduardo ainda ecoavam em sua mente, pronunciadas durante o café da manhã, diante de todos os funcionários. O rosto de Márcia havia se contorcido em uma máscara de incredulidade e inveja. A luz da manhã filtrava-se através dos vitrais coloridos, criando padrões dançantes no piso de madeira maciça. Clara deu um passo hesitante para dentro do recinto, suas mãos acariciando inconscientemente a superfície polida de uma das estantes. Este lugar era diferente. Não tinha a ostentação fria do resto da mansão. Aqui, o luxo era mais íntimo, mais acolhedor. Uma escada circular de ferro forjado levava a um mezanino que circundava todo o ambiente. Poltronas de couro desgastado convidavam ao descanso em cantos estratégicos, e uma imponente escrivaninha antiga dominava o centro do espaço. Clara respirou fundo, absorvendo o aroma de couro e madeira que permeava o ar. Enquanto organizava os produtos de limpeza, encontrou algo inesperado em uma das gavetas do armário de materiais, um caderno em branco, aparentemente esquecido. Suas páginas eram grossas, cor de creme, e a capa de couro marrom estava levemente desgastada nas bordas. Clara o segurou como se fosse uma relíquia preciosa. Naquela manhã, enquanto tirava o pó das prateleiras mais altas, Clara descobriu que a biblioteca guardava mais que livros. Em um nicho escondido, encontrou fotografias antigas. Uma delas chamou sua atenção. Um Eduardo muito mais jovem, talvez com seus 15 anos, ao lado de uma mulher elegante de expressão severa. Sua mãe, presumiu Clara, notando a mesma frieza no olhar que às vezes via nos olhos dele. As horas passavam diferentes ali. O silêncio não era opressor, mas acolhedor. Entre uma tarefa e outra, Clara se permitia pequenas pausas para admirar os títulos dos livros. Seus dedos deslizavam pelas lombadas, decifrando nomes de autores que conhecia apenas de ouvir falar. Foi durante uma dessas pausas que ela tomou uma decisão impulsiva. Sentou-se à escrivaninha antiga e abriu o caderno encontrado. A primeira página em branco a encarava, convidativa. Clara hesitou por um momento. Então começou a escrever. Querido diário. Suas palavras fluíam como um rio há muito tempo represado. Hoje descobri um lugar onde posso respirar. É estranho como um espaço tão grandioso pode fazer a gente se sentir tão acolhida. Dia após dia, Clara desenvolveu uma rotina. Chegava cedo, antes mesmo do sol nascer por completo. Limpava cada centímetro da biblioteca com um cuidado quase reverencial, e nos momentos de pausa, escrevia. Suas palavras preenchiam página após página do caderno encontrado, transformando-o em um confidente silencioso. Às vezes me pergunto se alguém já sentiu o que sinto, escreveu ela em uma tarde particularmente melancólica. Crescer sem família não é apenas sobre não ter um lugar para chamar de casa. É sobre carregar um vazio que nenhum endereço pode preencher. O que Clara não sabia era que seus escritos não permaneciam sem leitores. Em algumas noites, quando a mansão dormia, Eduardo se refugiava na biblioteca. Foi numa dessas noites que ele encontrou o caderno, deixado discretamente sobre a escrivaninha. A princípio, ele hesitou, mas algo nas palavras manuscritas o capturou. A cada página virada, Eduardo mergulhava mais fundo no mundo interior daquela garota que todos subestimavam. Suas histórias do orfanato, seus sonhos guardados, suas reflexões sobre solidão e pertencimento, tudo tocava uma corda sensível em seu próprio coração endurecido. Uma manhã, Clara chegou à biblioteca e encontrou algo diferente. Sobre a escrivaninha, ao lado de seu caderno, havia um livro. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Uma fita marcava uma página específica, onde uma frase estava sublinhada suavemente, a lápis.
Eu não sou um pássaro, e nenhuma rede me prende. Sou um ser humano livre com uma vontade independente. Seu coração acelerou. Alguém havia lido suas palavras mais íntimas? A vergonha inicial foi rapidamente substituída por uma curiosidade ardente. Quem seria seu leitor secreto? A resposta veio alguns dias depois, quando Eduardo apareceu na biblioteca durante sua limpeza matinal. Ele não disse nada a princípio, apenas caminhou entre as estantes, aparentemente absorto em seus próprios pensamentos. Clara continuou seu trabalho, mas cada fibra de seu ser estava consciente de sua presença. Você escreve bem, ele disse finalmente, sua voz quebrando o silêncio como uma pedra em água parada. Clara congelou, o espanador suspenso no ar. Suas palavras têm peso. Ela se virou lentamente, encontrando seu olhar. Não havia julgamento ali, apenas uma intensidade que a fez estremecer. O senhor leu meu caderno? Li, ele admitiu sem rodeios. E encontrei nele algo que pensei ter perdido há muito tempo, honestidade crua, sem máscaras ou pretensões. Clara não sabia como reagir. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz saiu firme. Aquelas palavras são tudo o que tenho, são minhas memórias, minhas cicatrizes. São sua força, Eduardo a interrompeu, dando um passo em sua direção. Você transformou dor em poesia. Isso é raro. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Clara podia sentir seu coração batendo contra suas costelas como um pássaro enjaulado tentando escapar. Eduardo a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Havia algo de vulnerável em seus olhos, geralmente tão controlados. Continue escrevendo, ele disse suavemente, antes de se virar para sair. Na porta, parou por um momento. E Clara, obrigado por compartilhar seu mundo comigo, mesmo que não intencionalmente. Depois que ele saiu, Clara afundou em uma das poltronas de couro, suas pernas tremendo. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Não de tristeza ou vergonha, mas de uma emoção que ela não conseguia nomear. Pela primeira vez em sua vida, alguém havia realmente visto através dela. Havia reconhecido valor em suas palavras mais íntimas. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Clara escreveu até seus dedos doerem. Mas dessa vez, suas palavras não eram apenas para si mesma. Eram para ele também, para aquele homem que carregava sua própria solidão disfarçada de poder e controle. Talvez, escreveu ela, às vezes precisamos que alguém leia nossas histórias para entendermos que elas merecem ser contadas. Na mansão Ferraz, Eduardo estava em seu escritório, um copo de uísque intocado à sua frente, pensando nas palavras que havia lido. Em toda a sua vida, cercado por pessoas que só queriam algo dele, nunca havia encontrado tanta verdade em simples páginas de um caderno. A biblioteca havia se transformado em um santuário para ambos. Um espaço onde máscaras podiam cair e verdades podiam ser sussurradas através de páginas escritas. Era um território neutro em uma casa cheia de hierarquias e protocolos, um lugar onde uma empregada e seu patrão podiam, talvez, começar a descobrir que suas almas falavam a mesma língua. O dia amanheceu diferente na mansão Ferraz. Uma agitação peculiar tomava conta dos corredores. Executivos de ternos impecáveis transitavam apressados, pastas de couro nas mãos e expressões tensas nos rostos. Uma reunião importante, Doss. Conselho estava prestes a acontecer, e Clara podia sentir a eletricidade no ar enquanto preparava a biblioteca. Suas mãos tremiam levemente enquanto organizava a mesa de reuniões. Desde a conversa com Eduardo sobre seu caderno, algo havia mudado. O ar parecia mais denso quando ele estava por perto, carregado de palavras não ditas, e olhares que duravam um segundo a mais que o necessário. Senhorita Rocha. A voz de Regina cortou seus pensamentos. O Sr. Ferraz solicitou café e água para 12 pessoas. A reunião começará em 20 minutos. Clara assentiu, seu coração acelerando ao perceber que seria ela a servir a reunião. Normalmente, Márcia se ocupava dessas tarefas, mas hoje ela estava estranhamente ausente.
Enquanto arrumava a bandeja na cozinha, podia ouvir os cochichos dos outros funcionários. Uma reunião sobre a fusão com os chineses, sussurrou alguém. Dizem que é um negócio de bilhões. O tilintar das xícaras de porcelana fina ecoava pelos corredores enquanto Clara se aproximava da biblioteca. Através da porta entreaberta, viu Eduardo de pé junto à janela, seu perfil recortado contra a luz da manhã. Ele parecia perdido, em pensamentos, uma ruga de preocupação marcando sua testa. Quando ela entrou, seus olhares se cruzaram por um breve momento. Clara notou as olheiras sob seus olhos. Ele provavelmente passara a noite em claro, preparando-se para este momento. Deixe a bandeja ali. Ele indicou uma mesa lateral, sua voz mais suave que o habitual. E, Clara, fique por perto. Posso precisar de algo durante a reunião. O som de seu nome em seus lábios ainda a fazia estremecer. Era como se ele acariciasse cada sílaba, dando-lhe um significado completamente novo. Os executivos começaram a chegar, enchendo a biblioteca com vozes graves e perfumes caros. Clara se manteve discreta, servindo café e água quando solicitado, movendo-se como uma sombra entre os homens de negócios. Foi durante uma dessas voltas que ela ouviu. Seu caderno, esquecido em uma prateleira mais alta, caiu com um baque surdo. As páginas se abriram no ar como asas de um pássaro assustado, espalhando folhas soltas pelo chão. O silêncio foi instantâneo. 12 pares de olhos se voltaram para ela, enquanto se abaixava apressadamente para recolher os papéis. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as folhas. O que é isso? A voz cortante de um dos executivos mais velhos a fez congelar. Ele havia pegado uma das páginas caídas, e seus olhos percorriam as linhas escritas à mão. Parece que temos uma escritora entre nós, senhores. Risos contidos ecoaram pela sala. Clara sentia seu rosto queimar de vergonha, enquanto tentava alcançar a folha, mas o homem a mantinha fora de seu alcance, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Às vezes me pergunto se as paredes desta mansão guardam segredos tão profundos quanto os meus. Ele leu em voz alta, seu tom carregado de escárnio. Se estes corredores conhecem a solidão tão bem quanto eu. Sr. Patterson. A voz de Eduardo cortou o ar como uma lâmina de gelo. Todos se viraram para ele, que havia se levantado de sua cadeira. Devolva o papel à senhorita Rocha. Agora. O sorriso morreu nos lábios do executivo. Eduardo atravessou a sala em passos firmes, seus olhos fixos no homem que ainda segurava a página do diário de Clara. Mas, Eduardo, isso é ridículo. Uma empregada escrevendo poesia na sua biblioteca? Isso é... Isso. Eduardo o interrompeu. É algo que não lhe diz respeito. Ele pegou a folha das mãos do homem e a devolveu gentilmente a Clara. Senhorita Rocha, por favor, guarde seus pertences e volte em 15 minutos. Clara pegou seu caderno e as folhas soltas, apertando-os contra o peito como um escudo. Antes de sair, seus olhos encontraram os de Eduardo. Neles, viu algo que nunca havia visto antes. Uma mistura de proteção e... orgulho. Do lado de fora da biblioteca, encostada na parede fria, Clara tentava controlar sua respiração. Através da porta fechada, podia ouvir a voz de Eduardo, agora carregada de uma autoridade gelada. Senhores, estamos aqui para discutir uma fusão de bilhões. Se algum de vocês preferir perder tempo ridicularizando meus funcionários, sintam-se à vontade para se retirar. Há uma fila de empresas chinesas interessadas em fazer negócios conosco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando Clara retornou 15 minutos depois, a reunião havia retomado seu curso normal. Mas algo havia mudado. Os executivos evitavam seu olhar, alguns parecendo genuinamente envergonhados. As horas se arrastaram. Clara servia café, trocava jarras de água, sempre sentindo o peso do olhar de Eduardo sobre ela. Não era um olhar de pena ou de proteção. Era algo mais profundo, mais significativo. Quando o último executivo deixou a biblioteca, já era noite. Clara começou a recolher as xícaras usadas, seu corpo exausto, mas sua mente ainda repassando os eventos do dia. Deixe isso. A voz de Eduardo a surpreendeu. Ela não havia percebido que ele ainda estava ali,
parado junto à janela. Sente-se. Precisamos conversar. Clara obedeceu, escolhendo uma das poltronas de couro. Eduardo permaneceu em pé, observando a noite através do vitral. Suas palavras. Ele começou, sua voz surpreendentemente suave. Tem mais valor do que você imagina. Sr. Ferraz, Eduardo. Ele a interrompeu, virando-se para encará-la. Quando estamos sozinhos aqui, me chame de Eduardo. O coração de Clara falhou uma batida. Ela apertou as mãos no colo, tentando conter o tremor que a percorria. Você escreve sobre solidão. Ele continuou, aproximando-se lentamente. Sobre paredes que guardam segredos. Sobre dor e esperança. Ele parou diante dela, seus olhos fixos nos dela. Mas sabe o que mais encontrei em suas palavras? Força. Uma força que muitos daqueles homens de terno nunca terão. Clara sentiu lágrimas, se formando em seus olhos, mas não desviou o olhar. Por que está me dizendo isso? Eduardo se ajoelhou diante dela, ficando à sua altura. Seu perfume caro misturava-se com o cheiro de livros antigos da biblioteca, criando uma fragrância que fez a cabeça de Clara girar. Porque você precisa saber que não está sozinha, ele sussurrou, sua mão encontrando a dela. Porque suas palavras, elas me tocaram de uma maneira que nada mais conseguiu em anos. O toque de sua mão era quente, enviando ondas de eletricidade por todo o corpo de Clara. Ela podia ver cada detalhe de seu rosto agora. As pequenas linhas ao redor dos olhos, a sombra de barba começando a aparecer depois de um longo dia, a vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. Eu também conheço a solidão. Ele continuou, sua voz apenas um sussurro. Cresci em uma casa cheia de pessoas, mas vazia de afeto. Cada parede desta mansão guarda memórias de silêncios forçados e sorrisos ensaiados. Clara sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Eduardo a secou com o polegar, seu toque gentil como uma brisa. Suas palavras, ele murmurou, me fizeram lembrar como é sentir, como é ser humano além das máscaras que usamos. O mundo pareceu parar naquele momento. O silêncio da biblioteca os envolvia como um cobertor protetor, isolando-os do resto do universo. Clara podia ouvir apenas suas respirações e o bater descompassado de seu próprio coração. Eduardo. Ela sussurrou seu nome pela primeira vez, saboreando cada sílaba. Ele fechou os olhos por um momento, como se o som de seu nome nos lábios dela fosse uma carícia física. Quando os reabriu, havia uma determinação ardente em seu olhar. Não vou deixar que ninguém mais a diminua, ele prometeu, sua voz firme apesar da suavidade. Suas palavras, seus sonhos, sua força, tudo isso é precioso demais para ser ridicularizado. Naquela noite, quando Clara finalmente deixou a mansão, carregava consigo mais que seu caderno de escritos. Carregava a certeza de que algo fundamental havia mudado em sua vida. As paredes da biblioteca haviam testemunhado mais que uma simples conversa. Haviam presenciado o momento em que duas almas solitárias reconheceram uma na outra a chance de não estarem mais sozinhas. A noite havia caído sobre a mansão Ferraz, como um manto de veludo negro. Clara permanecia na biblioteca, organizando os últimos livros devolvidos, enquanto a tempestade do lado de fora açoitava as janelas com fúria. Os relâmpagos ocasionais iluminavam o ambiente em flashes dramáticos, projetando sombras dançantes nas paredes forradas de livros. Seus pensamentos ainda ecoavam a conversa da noite anterior, quando Eduardo havia se ajoelhado diante dela, vulnerável e sincero como jamais imaginara vê-lo. O toque de suas mãos ainda queimava em sua pele, uma memória tão vívida que a fazia estremecer. Um trovão particularmente forte a fez saltar, derrubando alguns livros. Enquanto se abaixava para recolhê-los, ouviu passos se aproximando. Seu coração reconheceu o ritmo antes mesmo de sua mente processar. Eduardo. Ele surgiu na porta da biblioteca, seu terno escuro levemente úmido da chuva, a gravata frouxa no pescoço.
Havia algo diferente em seus olhos esta noite. Uma intensidade que fez Clara prender a respiração. Você ainda está aqui, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação carregada de significado. Estava terminando de organizar alguns livros, ela respondeu, sua voz mais firme do que se sentia por dentro. A tempestade, ele a interrompeu suavemente, dando um passo em sua direção. Às vezes nos força a enfrentar verdades que tentamos evitar. Clara sentiu seu coração acelerar. Eduardo continuou se aproximando, cada passo medido, deliberado, como um predador cercando sua presa. Mas não havia ameaça em seus movimentos, apenas uma intenção que fazia o ar entre eles crepitar, com eletricidade. Passei o dia todo pensando, ele continuou, sua voz baixa e intensa. Pensando em suas palavras, em como elas penetraram cada barreira que construí ao longo dos anos. Um relâmpago iluminou a biblioteca, congelando o momento como uma fotografia. Clara podia ver cada detalhe do rosto de Eduardo. A tensão em sua mandíbula, o brilho febril em seus olhos, a vulnerabilidade mal contida em sua expressão. Você leu meu diário novamente? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Não precisei, ele respondeu, finalmente parando a poucos centímetros dela. Suas palavras estão gravadas na minha mente. Às vezes, o silêncio grita mais alto que todas as palavras do mundo. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Aquela frase, ela a havia escrito após sua primeira semana na mansão, observando a solidão que emanava de Eduardo mesmo quando estava cercado de pessoas. Você entende? Ele perguntou, sua mão subindo lentamente para tocar o rosto dela. Você viu através de mim desde o primeiro momento. Enquanto todos viam o empresário implacável, o milionário frio, você viu o homem por trás das máscaras. O toque de seus dedos em sua face era como fogo líquido. Clara fechou os olhos, incapaz de suportar a intensidade do momento. Eduardo... Ela sussurrou seu nome como uma prece. Abra os olhos, ele pediu, sua voz rouca de emoção. Quero que você veja a verdade em meus olhos quando eu disser isso. Clara obedeceu, encontrando seu olhar. O que viu ali a deixou sem fôlego, desejo, sim, mas também algo mais profundo, mais assustador em sua intensidade. Você me desarmou completamente, ele confessou, suas palavras carregadas de uma honestidade crua. Com sua força silenciosa, sua dignidade inabalável, suas palavras que tocam a alma, você derrubou cada muro que construí. Um trovão ribombou ao longe, mas Clara mal registrou o som. Todo seu mundo havia se reduzido àquele momento. Aquele homem, a eletricidade que pulsava entre eles. Mas eu sou apenas... Não, ele a interrompeu com firmeza. Não ouse se diminuir. Você é extraordinária, Clara. Cada palavra que você escreve, cada gesto que você faz, cada olhar que você me dá, tudo em você é extraordinário. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clara, mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de tristeza ou vergonha, mas de uma emoção tão profunda que não podia ser contida. Eduardo secou suas lágrimas com os polegares, enquadrando seu rosto com as mãos. Seus olhos percorreram cada detalhe de sua face, como se quisesse memorizar cada traço. Você escreveu sobre solidão, ele murmurou, aproximando seu rosto dela. Sobre vazios que parecem impossíveis de preencher. Mas sabe o que descobri? Que talvez alguns vazios existam apenas para encontrar a pessoa certa para preenchê-los. O ar entre eles estava carregado de tensão, de possibilidades, de promessas não ditas. Clara podia sentir a respiração dele em seu rosto, seu perfume envolvendo-a como uma névoa embriagante. E se eu não for a pessoa certa? Ela sussurrou, dando voz ao seu maior medo. Eduardo sorriu. Um sorriso suave, genuíno, que transformou completamente seu rosto. Você já é. Ele respondeu simplesmente, antes de eliminar a distância entre eles.
O primeiro toque de seus lábios foi suave como um sussurro, delicado como asas de borboleta. Clara sentiu seu mundo girar, suas mãos encontrando apoio nos ombros largos dele. Eduardo a beijava como se ela fosse algo precioso, algo sagrado, sua boca movendo-se contra a dela com uma reverência que fez seu coração doer. Mas então, algo mudou. Um gemido baixo escapou da garganta de Eduardo, e o beijo se transformou. De repente, havia fogo onde antes havia ternura, paixão onde antes havia delicadeza. Suas mãos deslizaram para a cintura dela, puxando-a contra seu corpo com uma urgência que a deixou sem fôlego. Clara correspondeu com igual intensidade, seus dedos enredando-se nos cabelos dele, seu corpo moldando-se ao dele como se tivessem sido feitos um para o outro. O beijo se aprofundou, tornando-se uma dança de línguas e suspiros, de promessas silenciosas e desejos há muito contidos. A tempestade continuava do lado de fora, mas dentro da biblioteca, um tipo diferente de tempestade se desenrolava. Cada toque, cada suspiro, cada batida de coração parecia carregar o peso de todas as palavras não ditas, de todos os olhares trocados, de toda a tensão que havia crescido entre eles desde o primeiro momento. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Eduardo manteve sua testa colada à dela. Seus olhos, normalmente tão controlados, agora transbordavam de emoção. "Você é a minha primeira verdade em anos", ele sussurrou, sua voz rouca. "A primeira pessoa que me fez querer ser mais que máscaras e aparências." Clara deslizou sua mão pelo rosto dele, sentindo a leve aspereza da barba por fazer. "E você é minha primeira certeza", ela respondeu. "O primeiro que viu além das minhas circunstâncias, que leu minhas palavras e encontrou valor nelas." Eduardo capturou sua mão, beijando sua palma com uma ternura que fez seus olhos se encherem de lágrimas novamente. "Suas palavras têm mais valor que todas as fortunas do mundo", ele declarou. "Elas me devolveram algo que eu pensava ter perdido para sempre: a capacidade de sentir." Naquele momento, enquanto a tempestade rugia lá fora e os relâmpagos continuavam a iluminar a biblioteca em flashes dramáticos, Clara soube que sua vida havia mudado irrevogavelmente. O beijo não havia sido apenas um beijo. Havia sido uma promessa, um começo, uma revolução silenciosa que havia transformado dois mundos completamente diferentes em um só universo compartilhado. Ali, cercados por livros antigos e palavras, escritas com o coração, uma empregada e um milionário haviam encontrado algo que transcendia classes sociais e expectativas. Haviam encontrado um no outro o eco de suas próprias almas solitárias, a resposta para perguntas que nem sabiam que estavam fazendo. A biblioteca, testemunha silenciosa daquele momento, guardaria para sempre o instante em que duas histórias diferentes se entrelaçaram em uma só, quando o poder das palavras provou ser mais forte que todas as barreiras do mundo. A notícia espalhou-se pela mansão Ferraz, como fogo em palha seca. Os cochichos nos corredores eram como serpentes venenosas, deslizando de boca em boca, envenenando o ar com malícia e inveja. Clara podia sentir os olhares que a seguiam, alguns de desprezo mal disfarçado, outros de curiosidade mórbida, poucos de genuína simpatia. A manhã começou com um incidente na cozinha. Márcia, que jamais escondera seu desagrado por Clara, derrubou acidentalmente uma xícara de café, próxima a ela, manchando seu uniforme imaculado. "Ops", disse com falsa inocência, um sorriso maldoso brincando em seus lábios pintados de vermelho. "Acho que nem todas nós nascemos para servir café. Algumas preferem servir outros tipos de favores." Clara manteve-se em silêncio, erguendo o queixo enquanto limpava a mancha com dignidade. Anos no orfanato haviam lhe ensinado que algumas batalhas são vencidas com silêncio, não com palavras. Regina, a governanta, observava tudo com olhos afiados como navalhas. "Senhorita Rocha", sua voz cortou o ar tenso da cozinha. "O Sr. Ferraz solicitou sua presença na biblioteca. Imediatamente." Os lábios de Márcia se contraíram em desgosto. Clara caminhou para fora da cozinha, sentindo o peso dos olhares em suas costas.
O corredor parecia mais longo que o normal, cada passo ecoando como um tambor, anunciando sua chegada. Eduardo estava de pé junto à janela da biblioteca, sua silhueta recortada contra a luz da manhã. Ao ouvir seus passos, virou-se, e sua expressão mudou instantaneamente ao ver a mancha em seu uniforme. "O que aconteceu?" perguntou sua voz controlada, mas Clara podia sentir a tensão subjacente. "Não foi nada." Ela tentou minimizar, mas Eduardo já estava próximo, seus dedos roçando suavemente a mancha escura. "Não minta para mim," ele murmurou, seus olhos encontrando os dela. "Não depois de tudo." A intimidade do momento fez o coração de Clara falhar uma batida. Desde o beijo na biblioteca, cada olhar, cada toque, carregava um novo significado, uma promessa silenciosa de algo mais profundo. "Márcia," ela finalmente admitiu. "Foi um acidente proposital." A mandíbula de Eduardo se contraiu visivelmente. Sem dizer uma palavra, ele caminhou até sua escrivaninha e pressionou o interfone. "Regina, reúna todos os funcionários no salão principal. Agora." Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Eduardo, por favor, não precisa..." "Precisa, sim," ele a interrompeu, sua voz suave mas firme. "Porque você merece mais que isso. Merece respeito, não apenas por estar comigo, mas por quem você é." 20 minutos depois, o salão principal estava repleto. Funcionários de todos os setores da mansão se aglomeravam, o burburinho de vozes preenchendo o espaço suntuoso. Clara permanecia discretamente num canto, seu coração batendo como um pássaro assustado. Eduardo entrou, e o silêncio foi instantâneo. Seu terno impecável e sua postura emanavam autoridade, mas havia algo mais em seus olhos. Uma determinação feroz que fez até os mais antigos funcionários se remexerem desconfortavelmente. "Tenho observado," ele começou, sua voz calma, mas carregada de poder. "Uma série de comportamentos inaceitáveis nesta casa. Fofocas, sabotagens, humilhações veladas." Seus olhos percorreram a multidão, detendo-se brevemente em Márcia, que empalideceu visivelmente. "Deixem-me ser absolutamente claro," continuou. "A senhorita Clara Rocha não é apenas uma funcionária desta casa. Ela é alguém por quem tenho profundo respeito e afeto." A palavra afeto caiu como uma bomba no salão. Clara sentiu suas bochechas queimarem, mas manteve-se ereta, enfrentando os olhares chocados com dignidade. "A partir de hoje," Eduardo prosseguiu, sua voz ganhando uma ede cortante, "qualquer demonstração de desrespeito, qualquer insinuação maldosa, qualquer tentativa de sabotagem, resultará em demissão imediata. Sem exceções, sem segunda chance." Ele fez uma pausa dramática, seus olhos varrendo a sala mais uma vez. "E para que não haja dúvidas sobre minha seriedade..." Eduardo caminhou até Clara, estendendo-lhe a mão. Com o coração aos saltos, ela aceitou, permitindo que ele a guiasse até o centro do salão. Clara não é apenas uma funcionária excepcional. Ela é uma mulher extraordinária, cujas palavras e força de caráter me conquistaram completamente. E a partir de hoje, ela ocupará o cargo de coordenadora do novo projeto social da Ferraz Enterprises. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Clara olhou para Eduardo, seus olhos arregalados de surpresa. Sua sensibilidade e compreensão da natureza humana são exatamente o que precisamos para este projeto, ele explicou, seu olhar suavizando-se ao encontrar o dela. Suas palavras tocaram minha alma. Agora, elas tocarão outras vidas também. Lágrimas ameaçavam brotar nos olhos de Clara, mas ela as conteve. Este não era momento para chorar. Era momento para erguer a cabeça e aceitar a honra que lhe estava sendo concedida. "Alguma pergunta?" Eduardo inquiriu a sala silenciosa. Ninguém ousou se manifestar. "Ótimo. Podem retornar a seus afazeres. Exceto você, Márcia. Regina cuidará da sua rescisão." O som de passos e sussurros preencheu
o ambiente enquanto os funcionários se dispersavam. Márcia permaneceu paralisada por um momento, antes de ser conduzida por Regina, sua expressão uma máscara de choque e humilhação. Quando finalmente ficaram sozinhos, Clara se voltou para Eduardo, suas emoções em turbilhão. Você não precisava... Precisava... Sim, ele a interrompeu gentilmente, suas mãos encontrando as dela. Porque você merece ser vista, Clara. Merece ser respeitada. E merece a chance de usar seu dom com as palavras para fazer a diferença. Mas um cargo de coordenadora? Eduardo, eu não tenho experiência. Você tem algo muito mais valioso. Ele sorriu, seus dedos acariciando suavemente seu rosto. Tem compreensão da dor alheia, tem empatia genuína, tem a capacidade de transformar histórias tristes em esperança. Li isso em cada página do seu diário. Clara sentiu as lágrimas finalmente escaparem, mas desta vez não tentou contê-las. Eduardo as secou com os polegares, seu toque gentil como sempre. Além disso, ele continuou, um sorriso brincando em seus lábios. Seria muito difícil manter nosso relacionamento se você continuasse sendo tecnicamente minha empregada. O coração de Clara deu um salto. Relacionamento? A menos que você prefira que eu continue apenas lendo seu diário às escondidas. Ele brincou, mas seus olhos estavam sérios. Clara, o que sinto por você vai além de qualquer definição convencional. Você me fez redescobrir partes de mim que eu pensava estarem mortas há anos. Ela se permitiu sorrir, seu coração transbordando de emoção. Acho que vou precisar de um novo caderno, murmurou, para escrever sobre este novo capítulo da minha vida. Eduardo a puxou para mais perto, seus lábios roçando suavemente os dela. Pode escrever o quanto quiser. Ele sussurrou contra sua boca. Mas agora, você não precisa mais esconder suas palavras, nem seu coração. O beijo que seguiu foi diferente dos anteriores. Não havia mais o sabor agridoce do segredo, a urgência da incerteza. Era um beijo de promessa, de futuro, de possibilidades infinitas. Quando se separaram, Clara viu seu reflexo na janela da sala. Não mais a menina assustada do orfanato, não mais a empregada que tentava se fazer invisível, mas uma mulher, forte, amada, respeitada. E em seus olhos, viu o brilho de 1000 histórias ainda por escrever. A mansão Ferraz guardava seus segredos como uma sentinela silenciosa. Em seus corredores suntuosos, histórias de amor e dor se entrelaçavam como fios invisíveis de uma tapeçaria centenária. Clara havia aprendido a ler esses silêncios, a decifrar as sombras que dançavam nas paredes antigas. Mas havia um mistério que ainda a intrigava, a ausência conspícua da mãe de Eduardo. Naquela tarde de domingo, o sol de outono pintava a biblioteca com tons dourados, criando um ambiente quase mágico. Clara organizava sua nova mesa, agora não mais como funcionária da limpeza, mas como coordenadora do projeto social. Seus dedos acariciavam a placa dourada com seu nome, ainda mal acreditando na reviravolta que sua vida havia tomado. Foi quando seus olhos capturaram algo interessante. Uma foto antiga, meio escondida entre livros empoeirados. Nela, um Eduardo. Adolescente sorria timidamente ao lado de uma mulher elegante, mas seu sorriso não alcançava os olhos. A mulher, que Clara presumiu ser sua mãe, mantinha uma postura rígida, seu olhar distante como se estivesse em outro lugar. Encontrou algo interessante? A voz de Eduardo a sobressaltou. Ele estava parado na porta da biblioteca, os primeiros botões da camisa desabotoados, o cabelo levemente desalinhado, uma visão que ainda fazia seu coração acelerar. Desculpe, ela começou, mas ele já estava ao seu lado, seus olhos fixos na fotografia. Elana Ferraz, ele disse, sua voz carregando um peso que Clara nunca havia ouvido antes. Minha mãe. Ou pelo menos, a mulher que deveria ter sido minha mãe. Clara sentiu a tensão emanando dele em ondas. Gentilmente, colocou sua mão sobre a dele. Quer me contar sobre ela? Eduardo ficou em silêncio por um momento, seus dedos entrelaçando-se aos dela como se buscasse força.
Finalmente, conduziu-a até o sofá de couro próximo à janela. Helena sempre foi mais um título do que uma mãe. Ele começou, sua voz baixa e controlada. A perfeita esposa do empresário, a anfitriã impecável, a socialite admirada, mas nunca, nunca realmente uma mãe. Clara observou seu perfil recortado, contra a luz do entardecer, notando a tensão em sua mandíbula, a dor antiga em seus olhos. Ela estava sempre ocupada. Festas beneficentes, eventos sociais, viagens para Paris ou Milão. Quando estava em casa, era como se um iceberg tivesse se instalado nos corredores. Tudo ficava mais frio, mais distante. Suas palavras ecoavam, uma solidão que Clara conhecia bem, diferente da sua, que vinha da ausência total de família, mas igualmente dolorosa. Uma vez, ele continuou, um sorriso amargo brincando em seus lábios. Eu ganhei um prêmio na escola. Primeiro lugar em um concurso de matemática. Corri para casa, ansioso para mostrar a medalha. E encontrei apenas um bilhete na geladeira. Ela havia partido para um spa na Suíça. Clara sentiu seu coração apertar. Sua mão apertou a dele com mais força, oferecendo o conforto silencioso que palavras não podiam expressar. Aprendi cedo que sentimentos eram vistos como fraqueza. Em nossa família, Eduardo prosseguiu, sua voz agora quase um sussurro. Chorar era proibido. Demonstrar afeto era considerado vulgar. Ferraz não se deixam levar por emoções, ela sempre dizia. Levantando-se abruptamente, ele caminhou até a janela. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e laranja. Sabe o que é mais irônico? Ele perguntou sem se virar. Depois que li seu diário, depois que vi como você transformou sua dor em algo belo, percebi que passei anos repetindo os mesmos erros dela. Construindo muros, evitando conexões reais, tratando sentimentos como fraquezas. Clara se levantou, aproximando-se dele por trás. Sem dizer nada, envolveu sua cintura com os braços, repousando a cabeça em suas costas. Podia sentir seu coração batendo, forte e constante. Não é fraqueza, ela murmurou contra o tecido de sua camisa. Sentir, amar, chorar. Isso é vida, Eduardo. É o que nos torna humanos. Ele se virou em seus braços, seus olhos encontrando os dela. Havia uma vulnerabilidade crua em seu olhar, que fez o coração de Clara doer. Como você faz isso? Ele perguntou, sua voz rouca de emoção. Como transforma minhas sombras em luz? Da mesma forma que você fez comigo? Ela respondeu suavemente. Aceitando cada parte, mesmo as quebradas. Especialmente as quebradas. Eduardo baixou a cabeça, encostando sua testa na dela. Às vezes tenho medo, ele confessou em um sussurro. Medo de não saber amar direito, de repetir os padrões que aprendi. Clara ergueu a mão, acariciando seu rosto com ternura. Amor não é algo que se aprende em manuais ou etiquetas sociais. É algo que se descobre, que se constrói, que se permite sentir. E se eu errar? Então erramos juntos, ela sorriu. E aprendemos juntos. Não é isso que você me ensinou quando me deu a chance de coordenar o projeto social mesmo sem experiência? Um sorriso começou a se formar nos lábios dele. Não, o sorriso controlado do empresário, mas algo mais suave, mais verdadeiro. Você é incrível, sabia? Ele murmurou, suas mãos enquadrando o rosto dela com delicadeza. Cada vez que penso que não posso me apaixonar mais, você diz algo assim, e... Clara o silenciou com um beijo suave. Então não pense. Ela sussurrou contra seus lábios. Apenas sinta. O beijo que seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não havia urgência ou desespero, apenas uma ternura profunda, uma aceitação mútua de suas vulnerabilidades e imperfeições. Quando se separaram, o sol havia se posto completamente, mergulhando a biblioteca em sombras suaves. Eduardo manteve Clara em seus braços, como se temesse que ela pudesse desaparecer se a soltasse.
Sabe, ela disse depois de um momento de silêncio confortável. Talvez sua mãe também tivesse suas próprias dores, suas próprias batalhas que não soube como enfrentar. Eduardo a olhou surpreso. Como você consegue encontrar compaixão até mesmo por alguém que nunca conheceu? Porque aprendi que todas as histórias têm mais camadas do que podemos ver à primeira vista. Ela respondeu. Foi você quem me ensinou isso, lendo meu diário e vendo além da empregada silenciosa. Ele a apertou mais forte em seus braços. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, confessou. Me faz querer quebrar todos os padrões, todas as regras que me ensinaram. Então quebre. Ela sorriu, seus olhos brilhando na penumbra. Comece sua própria história, Eduardo. Uma história onde sentir não é fraqueza, onde amar não é vulgar, onde ser humano é a maior força que podemos ter. Naquela noite, enquanto a mansão Ferraz adormecia ao redor deles, duas almas marcadas por diferentes tipos de abandono encontraram consolo uma na outra. Na biblioteca que havia testemunhado tantos momentos de sua história, Clara e Eduardo descobriram que, às vezes, as feridas mais profundas podem se tornar pontes para um amor mais verdadeiro. E em seu caderno, mais tarde, Clara escreveria: talvez seja isso que o amor realmente significa. Não a ausência de cicatrizes, mas a coragem de mostrá-las uma à outra e dizer: veja, esta sou eu. Este é você. E juntos, somos mais fortes que nossas histórias de dor. O convite repousava sobre a escrivaninha de Clara, como uma bomba prestes a explodir. Papel fino, letras douradas em relevo. O tipo de convite que ela jamais imaginara receber em toda a sua vida. O baile anual de empresários do estado, o evento mais prestigioso do ano empresarial, onde apenas a nata da sociedade era admitida. Você vai ser minha acompanhante, Eduardo havia dito com naturalidade naquela manhã, como se não estivesse propondo algo que viraria seu mundo de cabeça para baixo. Agora, sozinha em seu novo escritório na Ferraz Enterprises, Clara sentia seu estômago revirar de ansiedade. Uma coisa era ser aceita dentro das paredes da mansão, outra completamente diferente era enfrentar a alta sociedade. Suas mãos tremiam, levemente enquanto tocava as letras douradas do convite. Um suave bater na porta a tirou de seus pensamentos. Regina entrou, carregando uma caixa grande e branca amarrada com uma fita de cetim. O Sr. Ferraz pediu para entregar isso pessoalmente, disse a governanta, seu tom mais suave que o habitual. Desde a promoção de Clara, Regina havia se tornado uma aliada silenciosa, como se finalmente reconhecesse nela algo além da antiga faxineira. Clara abriu a caixa com cuidado, e seu coração parou por um instante. Dentro, havia um vestido, que parecia ter saído diretamente de um sonho. Seda azul noite que fluía como água entre seus dedos, detalhes delicados de renda francesa no corpete. Ele escolheu pessoalmente, Regina comentou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Nunca o vi tão envolvido em algo assim antes. Lágrimas ameaçaram brotar nos olhos de Clara, mas ela as conteve. Desde que assumira seu novo cargo, havia aprendido a manter a compostura, mesmo quando seu coração ameaçava transbordar de emoção. A noite do baile chegou como um turbilhão. Clara se olhava no espelho de seu novo apartamento, um presente de Eduardo que ela relutantemente aceitou após muita insistência. O vestido se ajustava a seu corpo como se tivesse sido feito por mãos mágicas, a seda azul fazendo sua pele parecer luminosa. O som da campainha a fez saltar. Eduardo estava magnífico em seu smoking, mas foram seus olhos que a capturaram. O modo como se arregalaram ao vê-la, como se estivesse presenciando um milagre. Você está... Ele começou, palavras falhando pela primeira vez desde que o conhecera. Não existem palavras. Tenho certeza que existem. Ela sorriu, tentando esconder seu nervosismo. Você sempre tem palavras para tudo. Ele se aproximou, tomando suas mãos nas dele. Não para isso, sussurrou.
Não para como você me faz sentir neste momento. O trajeto até o local do evento foi um borrão de luzes da cidade e batidas, aceleradas de coração. A cada quilômetro que se aproximavam, Clara sentia o peso do que estava prestes a enfrentar. Eles vão me julgar, ela murmurou, mais para si mesma que para Eduardo. Deixe que julguem, ele respondeu, sua mão encontrando a dela no banco de trás da limusine. Porque enquanto eles perdem tempo julgando, você estará brilhando. O salão do evento era um espetáculo de luxo e ostentação. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre centenas de convidados em trajes de gala. O som de conversas elegantes e taças tilintando preenchia o ar. No momento em que entraram, Clara sentiu os olhares, os cochichos, as sobrancelhas arqueadas. Conhecia aquelas expressões bem demais. Quem é ela? De onde veio? Como ousa? Mas Eduardo mantinha sua mão firmemente entrelaçada à dela, seu polegar acariciando suavemente sua pele em um gesto de conforto silencioso. Ele a conduziu pelo salão com a confiança de quem não deve satisfações a ninguém. Eduardo, querido, uma mulher elegante se aproximou. Seu sorriso tão artificial quanto suas joias. Que surpresa! Agradável. E esta é... Clara Rocha. Eduardo respondeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Minha acompanhante e a nova coordenadora do projeto social da Ferraz Enterprises. A mulher mal disfarçou sua surpresa. Oh, que... interessante. E de que família? Você é, querida. Clara sentiu Eduardo tensar ao seu lado, mas sua voz saiu firme e clara. De nenhuma família tradicional, senhora. Cresci em um orfanato. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. A mulher parecia ter engasgado com sua própria língua viperina. Se nos der licença, Eduardo disse friamente, guiando Clara para longe. Temos pessoas mais interessantes para conversar. A noite prosseguiu como uma dança complexa. Para cada olhar de desprezo, Eduardo apresentava Clara a alguém que realmente importava. Para cada comentário maldoso sussurrado, ele a fazia brilhar mais, destacando suas conquistas, sua inteligência, sua visão para o projeto social. Foi durante uma dessas apresentações que Clara percebeu. Eduardo não estava apenas a defendendo. Ele estava a exibindo com orgulho, como se ela fosse a joia mais preciosa daquele salão repleto de diamantes. Clara tem uma sensibilidade única para entender as necessidades das pessoas. Ele dizia a um grupo de investidores interessados. Seu projeto vai revolucionar a maneira como empresas abordam responsabilidade social. Em um momento de pausa, ele a conduziu até a sacada do salão. A noite estava clara, estrelas brilhando como diamantes no veludo negro do céu. Como você está? Ele perguntou suavemente, suas mãos encontrando a cintura dela. Honestamente, ela sorriu, deixando-se apoiar nele. Aterrorizada, mas também viva, mais viva do que já me senti. Eduardo a girou para encará-lo, seus olhos brilhando com algo que fez seu coração disparar. Você está percebendo? Todos os homens naquele salão me invejam neste momento. Por causa do vestido? Ela brincou, mas sua voz tremeu levemente. Por causa da mulher no vestido. Ele corrigiu, sua voz baixa e intensa. A mulher que entrou naquele salão carregando apenas sua verdade como joia. A mulher que não precisa de nome de família porque está construindo seu próprio legado. Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas desta vez não lutou contra elas. Você me faz sentir possível, ela sussurrou, como se todos os sonhos que nunca ousei ter de repente estivessem ao alcance das mãos. Seus sonhos sempre foram possíveis. Ele respondeu, secando uma lágrima que escapou. Você só precisava de alguém que acreditasse neles tanto quanto você. A música do salão flutuava até eles, uma melodia suave e romântica. Eduardo a puxou para mais perto, começando a dançar lentamente. Sabia que você foi a primeira pessoa que me fez questionar tudo em que eu acreditava?
ele murmurou, contra seu cabelo. A primeira que me fez ver que sucesso não se mede apenas em números em uma conta bancária? Clara se aconchegou mais em seus braços, respirando seu perfume familiar. E você foi o primeiro que não viu meu passado como uma sentença, mas como uma história de força. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos, apenas existindo um nos braços do outro, deixando a música e a noite os envolverem. Eles podem olhar, Eduardo disse finalmente. Podem julgar, podem cochichar. Mas sabe o que eles nunca terão? A coragem que você tem. A pureza do seu coração. A força das suas palavras. Clara ergueu o rosto para olhá-lo, encontrando em seus olhos todo o amor que palavras não podiam expressar. E sabe o que mais eles nunca terão? Ela sorriu. Você. O verdadeiro você, não a máscara que eles conhecem. Eduardo baixou a cabeça, capturando seus lábios em um beijo suave. Ali, sob o céu estrelado, com a música flutuando ao redor deles, não eram mais o milionário e a ex-empregada. Eram apenas um homem e uma mulher, descobrindo que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais. Quando voltaram para o salão, Clara caminhava diferente. Seu queixo estava erguido, seus olhos brilhavam com uma confiança que nenhum vestido caro poderia comprar, porque agora ela sabia. Seu valor não estava no nome que não tinha ou no passado que carregava, mas no futuro que estava construindo ao lado do homem que a amava não apesar de sua história, mas por causa dela. O reflexo no espelho da biblioteca mostrava uma mulher diferente da que havia entrado pela primeira vez naquela mansão. Clara ajeitou distraidamente uma mecha de cabelo, seus olhos percorrendo o ambiente que havia mudado tanto quanto ela própria. A biblioteca, antes seu refúgio secreto, agora era o coração pulsante do novo projeto social da Ferraz Enterprises. Plantas arquitetônicas cobriam parte da mesa antiga, projetos para a construção do primeiro centro de apoio a crianças, órfãs. Seu primeiro grande projeto como coordenadora estava prestes a sair do papel, transformando sonhos em concreto e aço. Pensando em como tudo mudou, a voz de Eduardo a surpreendeu. Ele estava parado na porta, observando-a com aquele olhar que ainda fazia seu coração saltar. Lembrando da primeira vez que entrei aqui. Ela sorriu, virando-se para encará-lo, com um pano de limpeza nas mãos e medo no coração. Eduardo atravessou a sala até ela, seus passos silenciosos no tapete persa. E agora você está transformando vidas, ele disse, orgulho evidente em sua voz. Sabia que o conselho ficou impressionado com sua apresentação de ontem? Nunca os vi tão entusiasmados com um projeto social. Clara corou levemente. A reunião do dia anterior havia sido um marco. Ela, que antes limpava o chão daquela sala de reuniões, agora comandava apresentações para os mais poderosos empresários do país. É porque eles nunca viram alguém falar sobre isso com conhecimento de causa. Ela respondeu suavemente. É diferente quando você viveu a realidade que está tentando mudar. Eduardo a observou por um momento, algo enigmático em seu olhar. Tenho uma surpresa para você, ele disse finalmente. Na verdade, duas, mas primeiro, preciso que você venha comigo. Intrigada, Clara o seguiu pelos corredores da mansão até chegarem ao Jardim dos Fundos. O sol da tarde pintava tudo em tons dourados e a fonte central cantava sua música cristalina. Feche os olhos, ele pediu, posicionando-se atrás dela. Clara obedeceu, sentindo as mãos dele em seus ombros, guiando-a suavemente. O perfume das rosas preenchia o ar, misturando-se com a fragrância familiar dele. Agora abra, sussurrou, em seu ouvido. Quando Clara abriu os olhos, sua respiração falhou. Diante dela, uma mesa estava posta sob a pérgola coberta de trepadeiras floridas. Mas não era uma mesa qualquer. Era a mesa exata onde ela costumava fazer suas refeições no orfanato. Aquela com pequenas marcas de lápis em um canto, onde ela costumava desenhar às escondidas. Como... Ela começou, sua voz embargada. Não foi fácil encontrar. Eduardo admitiu, seus braços envolvendo sua cintura por trás.
Mas quando você mencionou essa mesa em seu diário, como era o único lugar onde se sentia segura para sonhar, eu sabia que precisava trazê-la de volta para você. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Clara enquanto ela se aproximava da mesa. Seus dedos traçaram as marcas familiares de lápis, memórias inundando sua mente. Mas isso não é tudo. Eduardo continuou, guiando-a até a mesa. Sobre ela, havia um envelope grande e um pequeno pacote. Com mãos trêmulas, Clara abriu primeiro o envelope. Dentro, encontrou plantas detalhadas e documentos oficiais. Seus olhos se arregalaram ao ler o conteúdo. Isso é o terreno ao lado do novo centro de apoio, Eduardo completou. Será transformado em uma escola de artes para crianças carentes, e você será não apenas a coordenadora, mas a proprietária do projeto. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Eduardo a segurou gentilmente, ajudando-a a se sentar em uma das cadeiras. Mas isso é demais, ela sussurrou. Não, não é. Ele respondeu firmemente, ajoelhando-se ao seu lado. Suas palavras mostraram o poder da arte como cura, como escape, como sonho. Quem melhor que você para criar um espaço onde outras crianças possam encontrar sua voz? Clara olhou para os documentos em suas mãos, mal acreditando. Seu nome estava lá, preto no branco. Clara Rocha, proprietária e diretora executiva. Agora, Eduardo disse suavemente, abra o outro pacote. O pequeno pacote estava embrulhado em papel de seda azul, amarrado com uma fita delicada. Dentro, Clara encontrou uma caixinha de veludo e seu antigo caderno. Mas você já tinha lido isso, ela disse confusa. Abra na última página, ele pediu, seus olhos brilhando com algo que ela não conseguia decifrar. Clara abriu o caderno e seu coração parou. Ali, na última página, Eduardo havia escrito: para a menina que transformou palavras em asas, que fez da dor sua força, que me ensinou que amor não é fraqueza. Você me deu o maior presente que alguém poderia dar. A coragem de ser verdadeiro. Agora pergunto, quer me dar a honra de escrever o resto dessa história juntos? Com mãos trêmulas, Clara abriu a caixinha de veludo. Dentro, um anel de safira, e diamantes brilhava. Não ostentoso, mas elegante e único, assim como ela. Clara, Eduardo começou, sua voz rouca de emoção. Você entrou na minha vida como um mistério escrito em páginas secretas. Transformou meu mundo organizado em um caos maravilhoso de sentimentos. Me fez redescobrir partes de mim que eu havia enterrado há tanto tempo. Ele pegou o anel, segurando sua mão esquerda com delicadeza. Você não apenas me ensinou a amar. Você me ensinou a viver, a sentir, a sonhar. Casa comigo? Clara não conseguia conter as lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Seu coração parecia querer explodir de tanta felicidade. Sim, ela sussurrou, sua voz embargada. 1000 vezes sim. Eduardo deslizou o anel em seu dedo. E quando seus olhares se encontraram, o mundo pareceu parar. O beijo que seguiu foi diferente de todos os anteriores. Tinha gosto de promessa, de futuro, de eternidade. Quando se separaram, o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e ouro. A fonte continuava sua música eterna. As rosas perfumavam o ar, e a velha mesa do orfanato era testemunha silenciosa de como o destino podia ser surpreendente em suas reviravoltas. Sabe, Clara disse depois de um momento, seus dedos entrelaçados aos dele. Acho que preciso de um caderno novo. Eduardo riu suavemente. Para quê? Para escrever sobre como uma menina órfã que limpava pisos se tornou não apenas dona de uma escola de artes, mas também a futura esposa do homem mais improvável do mundo. E não se esqueça, ele acrescentou beijando sua testa, a mulher que mudou completamente esse homem improvável. Ali, no jardim da mansão que havia testemunhado o início de sua história,
Clara e Eduardo começavam um novo capítulo. Um capítulo onde o amor havia provado ser mais forte que preconceitos. Onde palavras escritas em segredo haviam construído pontes entre mundos diferentes. Onde uma simples empregada e um poderoso empresário haviam descoberto que os maiores milagres acontecem quando nos permitimos ser verdadeiros. E em seu novo caderno, mais tarde, Clara escreveria: às vezes, os finais mais bonitos começam nas páginas mais improváveis. E às vezes, tudo o que precisamos é alguém que leia a nossa história com o coração, para que ela se transforme em algo maior do que jamais sonhamos ser possível.